Fala traders! E aí pessoal, como é que estamos? Boa noite. Hoje dia 7 de junho, agora são 6h20 da noite. Vamos dar uma olhadinha como é que fechou o mercado? Pessoal, eu recebi alguns comentários bem legais. Tinha recebido também algumas cobranças do pessoal me cobrando das postagens dos dias anteriores que eu não tinha mandado, né? A gente tinha iniciado o mês de junho e aí na correria eu coloquei outros posts e tudo mais, mas não coloquei os resultados dos dias, né? Então hoje eu coloquei de uma leva só os resultados de todos os dias, né? Desde o dia 1º até ontem. O resultado de hoje eu ainda não coloquei, tá? Como a semana, deixa eu ver aqui, a semana começou dia 1, na quarta-feira, e aí tivemos então quarta, dia 1º, dia 2 na quinta, dia 3 na sexta, e aí acabou teoricamente a primeira semana, tá? Então, no relatório que eu for mostrar para vocês no final das contas, a primeira semana vai ser esses 3 dias da primeira, mais a semana inteira que é a de agora, que começou dia 6, vai até o dia 10, tá bom? Então, lá por sexta-feira, mais tardar no sábado, eu já devo estar postando para vocês o resultado dessa semana, que vai incluir então essa semana inteira de hoje, de agora, e mais os 3 dias da semana passada, tá bom? Bom, então, dito isso, foi a primeira cobrança que eu recebi. Vamos dar uma olhadinha como é que foi hoje, mas eu não posso deixar de mostrar como é que foi ontem, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Só para encerrar o assunto da semana, estou olhando agora aqui, nós estamos no total, tá? Até o momento, nós estamos com positivos 700 pontos, tá? Não tivemos nenhuma pontuação no dólar, por enquanto. Tivemos 1000 pontos no índice no dia 6 e 300 positivos, 1000 pontos positivos no dia 6, ontem, e estávamos com 300 pontos negativo do dia 2, tá? Então nós estamos com saldo positivo de 700 pontos nesses dias aí de início de junho, ok? Isso dá R$ 140 até o momento. Não tivemos nenhuma entrada de dólar. Tivemos uns sustos aí no dólar, a gente vai ver daqui um pouquinho, tá? Muito bem, então isso tudo eu vou passar para vocês mais lá por sexta-feira ou sábado. Vamos dar uma olhadinha então aqui, eu preparei para vocês aqui essa tela. Vamos começar primeiro com o dia de ontem, tá? Olha, vamos dar uma olhadinha no dólar no dia de ontem. O dia de ontem é esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, tá? Então, uma galera falou para mim, Bonetti, deu loss no dólar ontem, deu loss, porque olha só aqui, ó, se tu for analisar, ó, isso aqui já é dia de ontem, né? Então isso aqui, esse espaço todo aqui é o dia de ontem. Vamos dar uma olhadinha aqui, pegar a ferramenta caneta, ó, peraí, deixa eu só tirar essa linha daqui. Olha só aqui. Nós temos aqui um topo, certo? Temos um topo. Isso aqui é o dia... Nós vamos analisar o dia de ontem, mas para isso eu vou analisar um dia anterior, antes de ontem. Uma propaganda aqui. Então nós temos aqui, ó, uma queda, né? Nós temos aqui um topo. Aí ele veio, acabou o dia, iniciou o dia de ontem, fez um fundo. E aí ele começou a subir, tá? E aí ele deu esse pico, não foi nenhum topo, né? Foi um pico, tá? E aí ele começou a cair e deu a entrada. Se tu for analisar um pouquinho antes, ó, o dia de ontem, nós estamos realmente num momento cadê minha ferramenta? Tá aqui. Nós estamos num momento de queda, uma tendência de queda. Então olha lá, nós temos um topo aqui, ele desceu, fez um fundo, subiu, fez um topo, desceu e aí virou o dia. Fez um fundo, ou seja, nós estamos com uma tendência de queda. E aí quando ele subiu aqui e marcou, essa entrada é uma entrada válida. É uma entrada válida. Então aqui, ó, marcou aqui. Nossa, deixa eu apagar agora esse monte de coisa. Como é que eu faço? Deixa eu ver se eu consigo ir desfazendo. Não. Eu ainda não aprendi a usar 100% essas ferramentas, mas tudo bem.
Deixa eu só desmarcar aqui, para não ficar aquele monte de risco. Vocês já entenderam aqui, né, que estamos realmente num momento de... Ai, aqui, consegui. E aqui. Ah, tem mais um risquinho ali. Então, ele fez isso, isso, isso. Então, nós estamos numa tendência de queda, ok? Quando marcou essa entrada, é uma entrada válida. Então, muita gente entrou. E aí, levaram loss? Não é para ter levado loss, tá? Porque o nosso gerenciamento, eu já falei isso para vocês, eu ainda não fiz um vídeo, mas não eu não fiz um vídeo explicando exatamente como é o nosso gerenciamento, mas eu já falei várias vezes. Lembrando então, para quem não viu ainda, no índice nós temos um objetivo de 500 pontos e um loss de 300 pontos. Quando bater em 115 pontos, vocês vão proteger a operação no 0 a 0, ok? No dólar, nós temos um objetivo de 15 pontos e um loss de 15 pontos. Quando o preço bater nos 5 pontos, vocês vão proteger a operação em 1 ponto, tá? Então esse é o nosso operacional. Por enquanto, vocês, quem já sabe fazer isso dentro do Profit, utilizando as ordens OCO, maravilha. Quem não souber, eu vou mostrar mais para frente. E aí tu pode fazer na mão, tá? Chegou em 5 pontos, tu protege em 1 ponto. Então olha só o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu aproximar bem, é esse candle 6 aqui, tá? Se a gente for calcular ali, ó, deixa eu botar para cá essa linha, ele entrou aqui e ele veio até aqui, né? Até esse ponto aqui, a mínima do candle 7, e depois ele voltou e aí estopou. Quanto que deu até aqui, ó? Se a gente for ver, entramos aqui, ó, até ali embaixo, ó, até a mínima, deu 6,58 pontos. Então sobrou ponto aqui. Ele não bateu 10 pontos, nem 15 pontos, mas ele sobrou, foi 6,58. Vamos botar 6. Quando ele tivesse batido aqui, assim, ó, entrando aqui, quando ele tivesse mais ou menos aqui, é 5 pontos. Olha ali como a gente ainda tem uma margenzinha ali, ó. Aqui é 5 pontos, ó, 5,03. Ainda teria uma margenzinha para baixo. Então, quando ele bateu aqui, já estaria protegido. Então, ninguém se fez corretamente, ninguém levou stop aqui, tá? Muito bem, então eu espero que o pessoal tenha entendido. Se não entendeu antes de eu ter falado isso, agora fique esperto para os próximos, tá? Bateu 5 pontos, protege em 1. No índice, bateu 115 pontos, protege em 0 a 0. Tá bom? Então isso aqui foi o dólar. Foi só esse susto que deu esse dólar ontem, tá? Agora, vamos para o nosso índice de ontem. O nosso índice de ontem foi top demais. Olha só o que foi o dia, tá? Nós tivemos isso aqui. Então esse espaço preto aqui é a nossa primeira meia hora, que não devemos operar, né? Não é uma indicação nossa para não operar nesse período. E aí o mercado fez isso, né? Ó, ele vinha numa tendência clara de queda, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Então isso é um movimento saudável de queda. Então nós temos um topo lá em cima, um topo mais baixo, um topo mais baixo, um topo mais baixo. Um fundo lá em cima, um fundo mais baixo, um fundo mais baixo, um fundo mais baixo. E isso é um movimento saudável de queda, uma tendência de queda, certo? Vamos lá novamente apagar esse monte de risquinhos aqui, tá? Eu ainda vou descobrir um jeito de apagar todos eles de uma vez só, mas tudo bem. Vamos lá. Feito isso, identificado esse movimento, e o nosso indicador marcou aqui, ó. Na hora que ele subiu e iniciou a nossa queda, nisso ele marcou. Então está vermelho lá em cima, vermelho lá embaixo. E se eu marcar aqui, ó, 500 pontos, a minha entrada, 500 pontos, deixa eu aproximar um pouco mais aqui, né? Olha lá, 500 pontos vai dar lá no candle 34, ok? Lá no candle 34. Então, eu poderia muito bem, vamos fazer um risquinho aqui, né? Candle 34, mais ou menos aqui.
Então vamos ver aqui, ó. Um pouquinho mais para cima. Aqui assim. Isso, ó. Então nós entramos aqui, vamos fazer uma cópia aqui, ó. Nós entramos aqui e o nosso objetivo primário era aqui, 500 pontos. Só mais uma vez ali, ó, tá? Entramos no candle 28 e o nosso objetivo era lá no candle 34. E aí vem aquele macete que eu já falei para vocês, né, que vocês podem utilizar essa nossa barra aqui embaixo, que ela indica força. Então teve muita gente que ganhou mais de 1000 pontos aqui. Como que fez isso? A pessoa marcou a entrada aqui e quando o preço foi descendo, vamos lá, o preço foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo e vocês foram acompanhando aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vocês foram acompanhando aqui. Ele marcou aqui, marcou aqui, marcou aqui. Todos esses candles aqui embaixo, esses boxes aqui embaixo, todos eles vermelhos, foram acompanhando. Quando vocês chegaram próximo aqui do candle 34, que era o objetivo, era só pegar o preço, o objetivo que estava ali de 500 pontos, e arrastar um pouco para baixo. Arrasta um pouco para baixo. Na pior das hipóteses, o preço vai voltar, não vai pegar os 500 pontos, aí tu estopa na mão. Estopa na mão e tira ali seus 400 pontos, 300 pontos, deixa a operação protegida, entendeu? Mas façam isso quando aqui embaixo tiver vermelho também, que tu tá acompanhando que a coisa tá forte. Então tu projeta o teu preço, o teu objetivo mais para baixo. O que eu faço quando eu vejo isso? Eu saio de 500 pontos e já jogo direto para 1000 pontos. E deixo ele andar. E aí ou eu vou protegendo na mão, ou no meu caso eu já tenho o Profit programado e ele vai corrigindo automaticamente. Vocês viram o vídeo que eu postei? Esse vídeo com uma chamada bem bonita, ficou um fundo musical, tem umas fotos bonitas ali, o pessoal trabalhando no escritório e tudo mais. Se vocês prestarem atenção nesse vídeo, vocês vão ver lá que na operação do índice foi justamente nesse dia que eu coloquei. Por quê? Eu arrastei o preço, o objetivo para baixo, lá em 1000 pontos, e eu não precisei ficar me preocupando em eu mesmo ficar ali cuidando, ver se vai ou se não vai. O próprio Profit, ele ia corrigindo o preço para mim. Conforme o preço ia caindo, o meu stop loss, que estava lá em cima, ele ia reajustando, reajustando, reajustando. E o preço caindo e eu ia reajustando. Eu ia me reposicionando o meu stop loss. O meu gain, no caso ali, né? Não é o meu stop gain, é o de baixo, que é o 1000 pontos. Mas o meu stop loss, que estava antes lá em cima em 300 pontos negativo, ele passou para o zero. Depois ele passou quando ele chegou em 115 pontos, ele passou para o zero. Depois, conforme ele foi avançando, o meu stop loss foi me deixando no positivo cada vez mais, né? E no final das contas, vocês viram no vídeo ali quanto que bateu? Ele chegou a ir lá embaixo. E depois vejam no vídeo, quem não viu o vídeo, dá uma olhadinha lá no canal, tá? Ficou bem legal, mostra exatamente como que se deve operar com o nosso indicador. Tá bom? Então aqui, vamos lá, vamos apagar esse monte de riscos aqui. Tá? Então o nosso objetivo, a entrada foi aqui e o nosso objetivo foi aqui. Poderia simplesmente ter feito isso, ó. Ter arrastado o preço lá para baixo. E se tu acredita que realmente o movimento ele vai com força porque tu tá acompanhando aqui embaixo, joga lá para baixo. Entendeu? E aí tu vai acompanhando. Só sai quando ele chegar aqui, ó. Olha só. Quando ele pintou branco nesse box aqui, você iria sair mais ou menos aqui. Ó. Sairia aqui. Quanto que daria se a gente tivesse entrado ali? Ó, se tivesse entrado aqui e fosse até lá embaixo, ó. Só saísse quando esse box pintasse de branco. Iríamos sair com 1026 pontos, tá? Agora, olha quanto ele foi antes, ó. Se eu pegar daqui até lá embaixo, olha lá, chegou a fazer 1.400 pontos. Então é bastante, tá? É bastante. Ah, mas Bonetti, eu não quis, fiquei com medo de entrar e tudo mais, sou muito conservador. Eu também sou.
Eu não fiz essa entrada aqui, eu não faria essa entrada aqui, mas eu fiz para mérito de demonstração. Mas eu no meu dia a dia, eu só faria isso, como eu já disse antes, só faz isso se tu já tiver uma gordurinha, já tiver adquirido uns pontos, tá com pontos sobrando, aí tu coloca. Porque o que pode acontecer? Ele pode chegar nos teus 500 pontos e em vez dele continuar para baixo, ele voltar. E aí no que ele voltar, aí tu vai sair com 400 pontos, com 300 pontos, com 100 pontos, não sei. E nisso tu deixa de ganhar os teus 500 pontos, sabe? Então eu, Bonetti, eu prefiro bater os 500 pontos e me garantir. E aí depois eu entro numa outra oportunidade. Eu sou muito conservador, então eu não tenho assim pressa, eu vou devagarinho, tá? Então assim, é uma dica. Agora, se tu já tá com uma margem, tu já tá com uma gordura, né? Ou daqui a pouco tu tem um pouco mais de coragem, a gente recomenda. Se tá aqui embaixo vermelho e o movimento tá numa tendência de queda, tá tudo alinhado, tudo bonitinho, cara, vai. Coloca lá e reposiciona o teu stop gain e seja feliz, tá? E aí quantos pontos tu pegar, depois tu posta para nós para dizer quantos foram. Tá? Então, beleza? Aí no meu caso eu fiz isso, ó. Eu entrei aqui e saí aqui, 500 pontos. Aí eu faria isso, né, no caso. Eu fiz no vídeo direto para poder mostrar como é que é o operacional. Mas eu no meu dia a dia eu faria isso. Eu entraria aqui, sairia aqui. E aí depois quem fez isso, eu também recebi mensagens de pessoas que fizeram isso. Depois teve uma outra oportunidade. E aí dava para entrar aqui, né? Ó, e o teu objetivo bateria lá no Candle 51. Ó, então teve duas entradas com 2 gains, 1000 pontos, tá? Então o dia de ontem foi perfeito, perfeito, perfeito. E depois ainda teve mais uma aqui, mas aí essa daqui o que é? É válida ou não? Aí vou deixar para vocês, né? Me comentem aí, coloca no comentário, Candle 64. Esse Candle 64 é ou não é uma entrada válida, tá? Bom, deixa eu apagar isso aqui para não ficar o meu gráfico sujo. E vamos lá então pro dia de hoje. Dia de hoje, dia 7 de junho. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui para que possa caber tudo aqui na minha tela, numa tela só. Aí, tá? Então esse é o dia de hoje, aqui a tela preta, né? Primeira meia hora, dá até para colocar um pouquinho mais para cá. E aí vamos botar aqui para a gente poder ter uma ideia melhor. Vamos lá. Essa entrada vermelha aqui é uma entrada válida? Vamos ver. A gente já tá careca de saber, né? Pelo menos eu imagino que o pessoal já tá com a manha já, né? Então olha só, nós temos aqui um fundo, tá? E nós temos aqui um topo. Aí o mercado fez isso, ó. Ele desceu e aí o que aconteceu? Ele rompeu esse fundo aqui anterior. Se ele rompeu esse fundo anterior, significa que nós estamos numa tendência de queda, tá? Uma tendência de baixa. Ele rompeu o fundo anterior. Então é saudável e o que a gente espera que ele faça depois que ele rompe o fundo anterior? A gente aguarda que em algum momento ele vai dar um recuo. E ele fez esse recuo e veio para cá. Esse recuo ele não pode fazer o quê? Ele não pode romper o topo anterior, que é o quê? Esse topo aqui. Então se ele fizer isso aqui, já não é mais tendência de queda, já perdeu a estrutura, porque aí ele rompeu esse topo anterior aqui, certo? Como ele não fez isso, e aí ele manteve o movimento saudável, ele foi até um ponto, até onde ele achou que era, e continuou o seu movimento, e aí ele fez aqui a nossa entrada, tá? Então ele deu uma entrada aqui, marcou lá embaixo também, tudo certinho, estamos num movimento de queda, vamos entrar. Vamos tirar agora esse monte de risco. Eu não vi ninguém me comentar se tem uma outra ferramenta melhor que aquele Point Fix, né? Eu gostei desse aqui que eu consigo mexer com um gráfico em movimento. Então se eu quiser fazer um vídeo com um gráfico rodando, dá para ser, tá? Mas eu vou abrir aqui o Point Fix para facilitar. Tá, muito bem. Tá, então vamos lá. Essa entrada aqui
foi então uma entrada válida, tá bom? E aí a gente vai ver que ele foi um pouquinho para baixo e depois ele voltou. Bah, me estopou. Não, ele não estopou, tá? Ele contou quantos pontos aqui? Opa, vamos lá, vamos aproximar bem aqui. Agora a gente vai ver quantos pontos ele fez, ó. Daqui até lá embaixo foram 265 pontos. Então, não foi stop, gente. No momento em que ele chegou mais ou menos aqui, ó, 115 pontos, mais ou menos aqui, ele já... O correto é bater os 115 pontos, tu já protege no 0 a 0. Então ele chegou aqui embaixo, ele entrou aqui, bateu 115 pontos, protegeu no 0 a 0. Nessa operação, ele chegou a descer um pouco, né? Depois ele pode ter subido um pouquinho e ter te tirado no 0 a 0. Eu não acompanhei esse movimento, então não sei se ele foi e depois ele voltou e te tirou, não sei. Mas ele pode ter feito isso, ele pode ter vindo aqui, 115 pontos, e depois ele pode ter descido, depois ele pode ter voltado e bateu no 115 pontos e não te tirou ainda. Mas o que ele fez? Ele trouxe esses 300 que estão lá em cima, ó, esses 300 que estão lá em cima, quando bateu 115 pontos, quando chegou aqui, aqueles 300 que estavam aqui em cima, ele passou para cá, para o 0 a 0. E se tu for ver, olha só onde que está a máxima desse candle aqui, ó. A máxima desse candle, vamos dar uma olhada? Máxima, 109.915. Talvez se eu der um Z... Não. É com essa ferramenta aqui ativa. Ah, não. Esse é o problema. Eu não consigo mexer nas duas coisas ao mesmo tempo. Eu queria dar um zoom nessa telinha ali, ó. Mas ali diz, a máxima está a 109.915. É a máxima, é esse ponto aqui, tá? E aí nós vamos olhar a mínima desse cara aqui, que foi onde a gente entrou. A mínima dele é 109.915. Então é bem provável que quando esse cara aqui voltou ali, ele te tirou no 0 a 0. É bem provável. Quando a gente entrou aqui nesse ponto, ó, o preço foi lá, bateu aqui 115, desceu mais um pouquinho e aí deve ter voltado. Aí quando ele voltou, ele te tirou no 0 a 0. Pode ter sido isso, tá? Se ele não fez isso, se ele não te tirou, porque às vezes tem a questão de posicionamento e tudo mais, tá? Se ele não te tirou, ele veio até aqui embaixo em 269 pontos. Nisso, o teu preço que estava no 0 a 0, ele já foi ali para uns 50 pontos, 70 pontos, e aí tu já tirou já alguma coisinha, já tirou uns 10 reais, alguma coisa assim, tá? Então tu não saiu, na pior das hipóteses, tu saiu no 0 a 0 nessa entrada aqui, ok? Então foi de boa o índice para nós hoje nessa entrada aqui. Aí depois o dia seguiu, e aí teve uma outra entrada aqui. Essa entrada pintou vermelho lá em cima, pintou vermelho lá embaixo. É uma entrada válida? Né? Eu acredito que todo mundo já se ligou, né? Se é uma entrada válida ou não. Mas quem não se ligou, vamos lá. Olha aqui o que ele fez. Ele fez esse movimento aqui, nós temos aqui um topo. Então ele fez esse movimento aqui, aqui ficou um fundo. Aí ele fez esse movimento aqui, um outro topo. Esse topo aqui, ele rompeu esse topo aqui de cima, porque olha ali onde é que está o preço, ele foi até lá em cima, tá? Mas a gente não conta, eu pelo menos não conto o pavio, eu conto o corpo. Então o corpo é isso aqui, ó. Né? Nessa linha aqui que é o que está o corpo. Então esse topo aqui, ele rompeu o topo anterior, ou seja, se ele rompeu o topo anterior, já não é mais um movimento de queda. E aí depois ele resolve cair e marca, né? Só que aí quando ele marca, não é uma entrada de venda, tá? Mas se tu tivesse entrado, ainda assim, né? Ainda assim, se tivesse entrado, vamos ver aqui, mais pertinho. Ainda assim, se tivesse entrado, olha lá, ele teria vindo até lá embaixo e aqui ele teria te tirado, ó, 115 pontos, aqui ele já teria te protegido. E aí depois, quando ele voltou,
né? Ele voltou um pouquinho mais ali, teria te tirado no 0 a 0, certo? Então, muito tranquilo o movimento de hoje. Nós fechamos o dia aí com... Eu vou registrar 0 a 0 no índice, porque como eu já falei, a ideia é eu só registro gain ou loss. Quando ele dá uma entrada protegida, eu não registro, tá? Mas é bom vocês saberem que nem sempre que eu registrar lá um dia 0 a 0, quer dizer que a gente ficou no 0 a 0. Não, a gente pode ter fechado o dia com 10 reais, 45 reais, pode ser 95 reais, já faltou 5 reais para bater a nossa meta dos 100 reais, que é os 500 pontos. Então se der lá 99 reais, eu não vou registrar como gain, eu vou deixar como se não tivesse entrada, tá? Então nem sempre só porque está 0 a 0 que significa que a gente não fez entrada ou que a gente não saiu no dia no 0 a 0, né? Pelados. Não, tá bom? Então é sempre bom analisar, certo? Olhando então o índice de hoje foi isso. O dólar hoje... outra coisa antes que eu esqueça, né? Olha que interessante uma análise que dava para ter feito aqui também. E a gente pode agregar, porque assim, o conhecimento tá aí para isso, né? A gente soma o meu conhecimento com o seu conhecimento, com o conhecimento dos outros colegas e assim vai. Cada um dá uma dica, desde que se agregue, né? Tudo bem. Isso é uma coisa interessante. Uma coisa chamada LTA e LTB. Linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente analisa essas LTAs e LTBs? Simples. Quando tu for fazer... Lembra naquele primeira aula que eu mostrei lá o meu PowerPoint, onde tinha o exemplo de uma escadinha, que quando for uma tendência de alta, a bolinha ela vai picando, vai subindo um degrau, vai subindo um degrau, vai subindo um degrau. E depois quando é uma tendência de baixa, ela vai descendo um degrau, descendo um degrau, descendo um degrau. É isso. Então olha só, aqui nós temos uma leve tendência de alta, ok? Como é que eu sei isso? Eu vou pegar essa linha aqui e eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar esse fundo e vou ligar com o próximo fundo. E olha só, esse fundo aqui ligado com esse fundo aqui, eu consigo projetar onde mais ou menos o próximo fundo vai acontecer. E não é mais ou menos ali, onde o próximo fundo acontece? Então é uma tendência, uma leve tendência de alta. Mesmo que ele tenha marcado aqui, aqui foi o final da tendência de baixa e depois ele entrou numa tendência de alta, tá? Então as linhas de tendência de alta e de baixa, vocês podem utilizar dessa forma. Se fosse uma tendência de baixa, a gente iria fazer o seguinte, aqui tem um outro exemplo bem interessante, no dia de ontem, ele terminou aqui, ele fez um movimento brusco para baixo, né? E depois ele estabilizou. Então se eu pegar aqui e marcar o fundo, o topo desse aqui, desse candle 41, e depois eu marcar o topo desse outro candle aqui, até pode ser desse cara aqui, desse candle 46, o topo desse com o topo desse, ele projetou mais ou menos aonde vai vir o topo, o próximo topo, tá? E aí quando chegou esse outro topo aqui, aí tu pode fazer isso, tu pode ajustar, pega aqui, ajusta aqui, e aí tu vai conseguir ter uma ideia mais ou menos de onde vai ser o próximo topo. E não foi lá exatamente, no candle 68, e não foi mais ou menos no candle 12 de hoje. Então se tu for visualizar essa linha, olha que interessante. Olha lá, tu já fez uma projeção mais ou menos da onde que o preço deve bater. Então tu entende que são conhecimentos que vai agregando. Então tu junta essa análise do nosso indicador, mais essa análise das linhas de tendência de alta e de baixa, mais aquela análise que a gente falou, acho que foi no vídeo, sem ser o anterior, o outro, né? Mas para quem não viu,
Lembra que nós instalamos uma média móvel, uma média móvel de 200 períodos, né? Já inseri, ok. Ó, uma média móvel de 200 períodos exponencial. Aí eu vou colocar aqui uma cor qualquer, vou botar aqui só uma cor para a gente poder visualizar melhor. Ó, e ok. Essa linha aqui é a chamada linha de ouro. O que é essa linha de ouro? Para te visualizar mais fácil tudo que está abaixo dela. Se o preço estiver abaixo dela, a gente só vai pensar em vender. Se o preço estiver acima dela, a gente só vai pensar em comprar. Então é mais ou menos isso. Ó. Aqui só dá venda, acima dela só dá compra. Ó, tirando esse dia que ficou maluco, né? Ó, só dá venda, só dá compra, tá? Então é basicamente isso. E aí aqui é o dia de hoje. O dia de hoje foi, ó lá, ó, a nossa linha de 200, né, exponencial. Deixa eu tirar essa LTB aqui para a gente não se confundir. E olha ali, nós tivemos aqui uma venda que está abaixo da média de 200. Então são coisas que tu vai agregando no teu setup, no teu conhecimento, né? Alinhado ao nosso indicador, faz com que vocês fiquem mais tranquilos, tá? Faz com que fiquem mais tranquilos para operar. Certo? Vamos para o dólar. O dólar então não teve nada. O dólar ele não teve um movimento que a gente pudesse dizer que era um movimento de alguma coisa, né? O dólar simplesmente pegou, engatou a primeira, a segunda, a terceira e fez uma ladeira acima e não deu movimento nenhum. Então, isso daqui não é um movimento saudável. Isso daqui ele disparou numa subida só, poderia ser numa descida só, e a gente não recomenda entrar nesses momentos. Por quê? Porque eu não sei quando que o mercado vai cansar. Ele simplesmente subiu. Eu não sei se ele vai cansar. Aí daqui a pouco eu entro, eu acho que ele vai continuar subindo. Aí eu entro aqui, digamos, e aí o mercado cai. Faz isso aqui, né? Como é que eu faço com essa ferramenta? Será que eu consigo? Ó, ele faria isso, né? E aí, bem onde eu entrei, o mercado ele subiu e cansou, tá? Então você tem que prestar bastante atenção nisso. A gente só entra quando tem indícios de que é uma tendência. E aí quando é uma tendência, o nome já diz, né? Ele tende a ir. Então todo mundo que identifica essa tendência entra junto e aí a tendência se fortalece. Agora, se é um movimento maluco desse, só os corajosos, só os fortes entram e aí tu assuma a consequência, né? Se for a teu favor, maravilha. Agora, se for contra, sente e chora, tá? Não tem o que fazer. Certo, pessoal? Basicamente era isso. A ideia era mostrar como é que foi o resultado de hoje. Estamos indo muito bem. Não tivemos assim um início de mês disparando, né, como foi o mês de maio, mas a gente ainda tem o mês todo ainda pela frente, ainda tem muita coisa para analisar. Eu espero que vocês estejam gostando do indicador. A gente já está aí com um mês de mercado, né, que eu disponibilizei para vocês. Tem bastante pessoas que já solicitaram. Eu tenho tido alguns feedbacks, né, do pessoal utilizando. Muita gente está acostumada assim, a ter 10 entradas no dia, 20 entradas no dia. Não é esse o nosso objetivo. Para quem está chegando agora, nós aqui, todos nós trabalhamos. Então a gente não fica 24 horas na frente do gráfico, tá? Não é esse o nosso objetivo. Então, esse pessoal que vende indicador, vende coisa na internet, te mostram os melhores setups e tudo mais, esse pessoal, talvez eles vivam disso, o cara fica o dia inteiro na frente do gráfico, operando, e nós não. Eu trabalho, todo mundo trabalha, cada um tem a sua profissão, e ao mesmo tempo que nós trabalhamos, a gente opera também. Então, o nosso indicador, ele foi montado, planejado, pensado nesse sentido, de você estar trabalhando, né, como a gente colocou no vídeo ali.
Tu tá trabalhando, fazendo as tuas coisas e tu gosta de operar, mas tu não tem tempo para operar. Então tu poderia ter um indicador trabalhando para ti e aí tu deixa ele no teu computador, numa janelinha minimizada, alguma coisa assim, deixa ele ali rodando. Quando tiver uma oportunidade, o nosso indicador vai disparar um alarme, vai dar um alarmezinho ali, e ele vai te dizer, olha, neste momento é um momento bom de tu parar 1 minuto e dar uma analisada. Certo? Então o que vai acontecer? Tu vai parar 1 minuto do teu tempo e vai ali no gráfico e vai ver qual é a situação atual. E aí o gráfico, ele vai, se vocês verem o vídeo que eu postei lá, tu vai ver que quando ele marcou vermelho ali, ele dispara o alarme. Só que ele não é porque ele marcou vermelho que tu já tem que entrar. Não, dá tempo tranquilo dele dar o alarme, dá tempo de tu ir lá, olhar a situação, analisar a tendência, analisar como é que está a estrutura, analisar tudo que dá para te analisar, olhar se está vermelho em cima, se está vermelho embaixo, se está verde em cima, se está verde embaixo, se é uma estrutura de alta, se é uma estrutura de baixa. Dá tempo de tu analisar isso tudo. Isso tudo, conforme tu for pegando a manha, vai se tornar prático. Em questão de 10 segundos, no tu bater o olho, tu já sabe se é uma tendência de alta, se é uma tendência de baixa, se é um mercado lateral, se é uma entrada falsa, se é uma entrada verdadeira, né? E se tu vai entrar ou se não vai entrar. E é isso, é esse o nosso objetivo. Que tu esteja trabalhando e tu leve o day trade como uma renda extra e não como a tua renda principal. A gente não quer que tu largue o teu trabalho e vá operar direto. Eu conheço muita gente que perdeu rios de dinheiro com isso. A gente quer que tu proteja o teu rico dinheirinho, né? Pega lá um valor todo dia, um pouquinho, e quando perde um pouquinho, né? Porque isso faz parte, né? Tu vai perder, tu tem que ter essa consciência de que tu vai perder e em algum momento tu vai perder. Só que é interessante tu ter um indicador que ele te mostre através das estatísticas que no final do mês tu fecha positivo. Só que a gente tem que pensar assim, ó, tem que fechar positivo quanto? Não é buscar R$1.000, não é buscar R$5.000. Eu já vi gente falando vídeo ali que o cara faz R$1.000 no dia. Isso é outra realidade, é outro mundo, não é a realidade nossa, minha e sua, de quem trabalha. Não. Então, assim, a gente busca, como eu já falei, se a gente fechar o dia com R$10, cara, tá top demais. Se a gente fechar o dia com R$100, perfeito. Eu bateu a meta, eu desligo o computador e vou fazer as minhas coisas. Não preciso mais que isso. Tá? Então é isso que vocês têm que pensar. Temos que focar em bater objetivos alcançáveis, objetivos pequenos. E aí, conforme a gente vai juntando esses objetivos diários, no final do mês a gente tem um resultado bem interessante, tá? Então tá, basicamente é isso, pessoal. Peço novamente para vocês, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, se inscrevam passem a nos seguir ali no canal do Instagram. Eu estou postando todos os dias praticamente coisas ali, né? Resultados, informações, tá? Para nós é importante que vocês nos ajudem a crescer. Então se inscrevam, compartilhem, dê um like no vídeo. Se vocês forem ver, a gente ainda está com o quê? Acho que tem uns 20 inscritos no YouTube. Então, claro, nós estamos começando, né? Nós estamos nos estruturando, então a gente conta com a ajuda e com a colaboração de todos vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição, solicitem as licenças de vocês, a gente está mandando para todo mundo que está solicitando. É interessante que quando chegar ao final do mês eu vou querer saber de vocês que solicitaram a licença, se tiveram um retorno positivo, como é que fecharam o mês, se foi válido ou não, ok? Basicamente é isso, pessoal. A gente vai se falando. Até amanhã, então. Forte abraço.